Olá, pessoal. Esse vídeo ele tem a intenção de ajudar vocês a entender como mexer no Drive compartilhado. Então vocês vão abrir aí o Drive de vocês do e-mail institucional e aqui na lateral esquerda a gente tem os drives compartilhados. Vocês vão clicar nele e aí vão aparecer todos os drives compartilhados que vocês tiverem. Então aqui, né, eu fiz a pastinha Natureza e Matemática amanhã. Então nós vamos usar este drive aqui. Dentro dessa pasta, eu já coloquei, né, uma outra pasta referente à 13ª semana e a cada semana nós vamos colocando uma pastinha referente a cada uma delas e um arquivo com as orientações. Então aqui dentro, ó, da pasta 13ª semana, nós temos 3 formulários já, né, um para cada série. E aí o professor vai entrar nesse formulário e adicionar as suas questões, né, dependendo da série que você dá aula. Por exemplo, eu dou aula para o primeiro ano. Então eu vou abrir o formulário do primeiro ano. Aqui a gente já tem o nome do formulário, uma breve descrição, né, do que é. E aí vocês podem ler, acrescentar, modificar o que vocês acharem melhor colocar aqui. O nome completo do aluno e a turma para ele escolher qual é a turma dele. Então aí como eu faço para adicionar a questão, né? Você pode vir aqui, colocar a sua questão, as opções, sempre lembrando de marcar como obrigatório e colocar a chave de resposta. Então você coloca lá a opção correta e adiciona o feedback para dizer para o aluno por que aquela resposta está certa ou errada, tá bom? Outra opção que nós temos é, eu quero aproveitar uma questão de um outro formulário que eu já fiz, que eu usei em outra atividade, de outra escola ou em outro ano. Então, como que eu faço para importar essa atividade aqui para esse formulário? Eu venho aqui, ó, nesse íconezinho que tem, né, um quadradinho com a setinha, importar pergunta. Mas para importar, eu preciso saber exatamente o nome do meu arquivo, porque aí eu vou procurar esse arquivo aqui pelo nome dele. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro ano. Aí aparece todos os formulários, né, que tem essa palavra. Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse, primeiro ano, semana 11. Então, ele vai mostrar aqui na lateral todas as perguntinhas que tem nesse formulário. E aí eu vou escolher a afirmativa que eu quiser, a pergunta, desculpa, que eu quiser aqui, e vou vir importar pergunta. E aí ele já vai trazer minha pergunta aqui para o formulário com todas as informações. O que eu quero, as opções, a chave de resposta. Então, se você já tem uma questão pronta, você pode fazer assim. Se você não tem, é só você acrescentar normalmente a pergunta, ok? Aqui eu vou fechar, excluir, né, essa pergunta, porque não tem nada a ver com o tema, foi só para demonstrar para vocês. Então, aqui eu fecho o formulário, né, sempre lembrando de olhar se tem essa mensagem aqui em cima, né, de todas as alterações foram salvas. Então, a gente tem que ter um grande cuidado, porque tudo que eu modificar no formulário salva automaticamente. Se eu apagar a questão de alguém, se eu acrescentar alguma questão, se eu mudar alguma letra, então isso vai ficar salvo automaticamente. Então a gente precisa ter bastante cuidado na hora de mexer no formulário, tá bom? Aí aqui tem um formulário para cada série, tá? E lá na pastinha, né, na raiz da nossa pastinha, a gente tem um arquivo com as orientações. Quais são essas orientações, gente? Então, para a 13ª semana, o tema interdisciplinar vai ser educação ambiental. Quantas questões cada disciplina fará? 2 questões cada uma, e matemática pode ter até 4, uma vez que o máximo de questões do formulário é 10. Né? Então, são 4 disciplinas, cada uma fazendo 2 daria 8, e sobram aí 2 para se matemática quiser colocar a mais. Qual é o prazo de entrega, né, que a gente deve estar com o nosso formulário pronto? Até segunda-feira que vem, dia 13/7.
que aí todo mundo coloca as questões lá. Na terça-feira eu tenho um tempo de verificar se está tudo certo, né? Se tiver algum erro, alguma coisa, dá tempo de entrar em contato com vocês para a gente acertar. E na quarta-feira a gente faz a postagem. Então, a partir de agora, as postagens vão ser de acordo com o dia de planejamento da área. Nessa primeira semana, né, que a gente mudou essa formatação, quem que eu escalei para fazer as postagens? Nos primeiros anos, a Luciana, nos segundos, Juliana, e nos terceiros, né, Rafael. Aí algumas observações sobre essa postagem. Essas atividades, elas devem ser postadas em um novo tópico que esses professores irão criar. Então, quando você for lá, dentro da sala, né, da sala de aula virtual, e criar uma atividade, eu vou mostrar aqui aleatório só para a gente ver como funciona. Tá? Então, aqui, no primeiro 6, atividade, criar atividade. Então, eu venho aqui em criar, eu vou colocar o nome, né, o título da minha atividade, que vai ser a PNP, semana 13, Educação Ambiental. Vou colocar aqui, né, uma breve descrição da atividade, que aí você pode falar, né, com as suas palavras, que é uma atividade interdisciplinar sobre educação ambiental, que tem questões de toda a área, matemática, química, física e biologia, e colocar algum incentivo para que os alunos façam a atividade, ok? Aí aqui, você vai adicionar todas as turmas, né, que você estiver fazendo a postagem, que você é responsável pela postagem, como sempre, sem nota. A data de entrega, a gente normalmente dá uma semana, né, para ele entregar. E aqui, ó, tópico, vocês vão, né, tá vendo aqui que já tem os tópicos criados, você vai criar tópico. Então, você cria um tópico novo com a descrição aqui, ó, ciências da natureza e matemática. Aí, você criando esse tópico novo, você vem aqui tudo preenchido bonitinho, adicionar o formulário. Então, a gente vai vir aqui em drives compartilhados, procurar, né, natureza e matemática, 13ª semana, primeiro ano. E aí você escolhe, né, o que você estiver fazendo. A postagem não tem nenhum mistério, né, mais ou menos o que a gente já fazia antes, tá bom? Então, ó, recapitulando, o título já está aqui nas orientações, a PNP semana 13, Educação Ambiental. Na descrição, colocar um comunicado para os alunos, que é uma atividade interdisciplinar, com o tema Educação Ambiental, as disciplinas Matemática, Química, Física e Biologia, e fazer algum incentivo. Selecionar as turmas, sem nota, data de entrega, uma semana, então marcar, né, na próxima terça. E o tópico aqui, você vai criar um tópico novo, né, com o nome Ciências da Natureza e Matemática. Para adicionar o formulário, adicionar Google Drive, drives compartilhados, escolhe a pastinha Natureza e Matemática, dentro da 13ª semana, e escolhe o formulário referente ao primeiro, segundo ou terceiro ano, tá ok? E aí depois é só criar a atividade. Como isso aqui foi só um exemplo, né, eu vou fechar, tá? Então aqui a gente tem todas as orientações que a gente precisa para os professores que vão fazer a postagem. O que é que os demais professores farão? Todos eles devem ir lá e criar ou uma atividade ou um material aonde vocês vão colocar aqui título, 13ª semana, e escrever para o aluno que a sua atividade dessa semana estará lá na pastinha Ciências da Natureza e Matemática, porque vai ser uma atividade interdisciplinar. Então, eles não vão procurar aqui no tópico, por exemplo, Química, né? Eles não vão vir aqui procurar qual é a atividade dessa semana. Quando eles chegarem aqui, vai estar o recadinho avisando que eles têm que procurar o tópico agora
da área para responder a atividade. Tá ok? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só entrar em contato. E é isso.